Bom dia, hoje dia 14, me chamo João Angolano e vou ler uma palavra que está em Hebreus, capítulo 10, do 19 ao 25, que diz assim: Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e nosso corpo lavado com água pura. Apeguemos-nos firmemente sem vacilar à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras, e não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Amém, irmãos? Vou começar com uma história. Durante a pandemia do Covid, Lucas e Renata passaram meses procurando uma igreja onde pudessem cultuar. Seguir as orientações de saúde sobre o distanciamento dificultava tudo. Eles desejavam conectar-se com outros cristãos. Renata me escreveu: é um momento difícil para encontrar uma igreja. Então percebi crescer em mim o desejo de me reunir com minha família da igreja. É um momento difícil para ser a igreja, respondi. Naqueles dias, nossa igreja ofereceu comida nos bairros vizinhos, fez cultos online e telefonou para os membros oferecendo apoio e oração. Eu participei e questionei sobre o que mais poderia fazer para ser a igreja nessa nova realidade. O escritor de Hebreus exorta o povo a não negligenciar o ato de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajamo-nos mutuamente. Talvez devido à perseguição ou simplesmente pelo cansaço, os primeiros cristãos tinham dificuldades e precisavam de incentivo maior para continuar indo ao templo. Às vezes, preciso de encorajamento também. E você? Quando as circunstâncias mudam a forma como experienciamos a igreja, continuaremos a ser igreja? Vamos encorajar e edificar uns aos outros conforme Deus nos orienta, compartilhar os nossos recursos, apoiarmos-nos mutuamente via mensagem de texto, reunirmos-nos como pudermos, orarmos uns pelos outros. Sejamos essa igreja. A verdade de hoje, qual é, meus irmãos? Seja a igreja de Jesus. Amados, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, termo usado comumente pelo apóstolo Paulo, inicia e termina na reunião de dois ou mais, que despretensiosamente e sem nenhuma pauta estão no caminho que os leva em direção a Ele. A igreja de Cristo não busca autoprojeção ou uma vida de progressividade aos olhos humanos, pois os nossos sentidos estão ligados àquilo que impressiona e se faz popular. Mas a progressão da igreja de Jesus está na progressão do reino de Deus, que na realidade é invisível. Essa igreja é explícita nos corações, fazendo uma conexão entre corações, unindo mentes, sem saber ao certo o que necessita estar por fora, ao olho desnudado. A imagem da igreja de Cristo, iniciada por Ele, traz um aspecto de pureza e simplicidade, que não morre jamais, pois é na pureza e na simplicidade que a rocha torna-se a base inabalável. É na pureza e na simplicidade que a sinceridade, espontaneidade e desprendimento são significativos, são contundentes e profundos. O tempo passou, mas a igreja de Cristo continua registrada. É uma igreja de 2000 e poucos anos que não perdeu sua beleza, sua doçura, e que por mais que tentem maquiá-la, acreditando que ela envelheceu, saiu de moda ou precisa acompanhar os tempos e as estações, a verdade é que sua beleza continuará em seu estado natural, uma vez que se ela reflete Jesus e seus princípios, se ela vive o que é pregado através da palavra de Deus, ela continua sendo linda e atraente. O apóstolo Paulo nos escreve para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Efésios 5:27.
sem necessidade de torná-la mais eficaz, tendo em vista que sua santidade está edificada na rocha, que é Cristo, e que não carece de ajustes. A Igreja de Jesus deveria continuar igual ao seu autor. Jesus continua afirmando ser o pão da vida, mas infelizmente muitos são os que não desejam segui-lo. Mas nós, como igreja, devemos refletir o caráter de Cristo. Devemos perdoar como Ele nos perdoou. Devemos amar como Ele nos ama. Seja você a igreja de Jesus. Amém, irmãos? Aquele pedido. Você já se inscreveu no meu canal? Todo dia, 5h30 da manhã no YouTube, ele está disponível mais um devocional. Se inscreve e principalmente compartilha. Quem sabe um irmão precisa ouvir que ele é a igreja do nosso Senhor Jesus. Graça e paz.